sabedoria, o oitavo nível da mandala, o conceito de sabedoria dentro da metodologia do sistema Araretama é a sabedoria que é resultado do equilíbrio, do alinhamento entre os nossos três centros de perceber e agir na vida, na existência, né? Então, quando existe esse alinhamento, chegamos a um ponto sábio na nossa fisiologia. Então, esse é um momento onde, no processo da mandala, nós preparamos a conclusão, né? Então, se você estiver fazendo a mandala, a Oribá, ela é novamente tomada nesse momento. Por quê? Porque é uma mesma essência que você toma no começo da jornada e no final, porque te dá um parâmetro de que você cumpriu uma jornada e o quão diferente você está nesse segundo momento na relação com a Oribá. Primeira essência do nível sabedoria é bromélia 2, que é a mesma bromélia pesquisada na bromélia 1, mas num processo da feitura da essência aprofundado do bromélia 1. Então, a bromélia 2, enquanto a bromélia 1 trabalha a abertura do campo, nos tornarmos disponíveis à jornada da vida, a bromélia 2, ela equilibra o centro instintivo e o intelectual com o centro emocional. Ela equaliza esses nossos desejos ardentes com aquilo que a gente imagina da vida e acredita que a vida com todas as emoções que afloram no nosso coração, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente pensa uma coisa, deseja outra e sente uma terceira, né? Então, a sabedoria, ela é oriunda do equilíbrio desses quereres e dessas concepções num alinhamento para uma ação única. Então, bromélia 2 trabalha os nossos paradoxos, nossas dicotomias. Sempre que nós nos dividimos em dois, né, e no sentido de uma unidade mesmo. Outra característica de bromélia 2 é uma concentração e um foco para compreender os símbolos dentro da linguagem mágica, que não tem nada a ver com bruxaria. A linguagem mágica, ela é um segmento dentro da filosofia e está ligada a uma linguagem desenvolvida pelo ser humano que tem origem nas culturas ancestrais e que fala muito da relação do homem com a natureza, da compreensão dessa comunicação
de um homem que faz parte de uma cultura que não está separado da natureza. Hoje, o ser humano está muito mais separado da natureza do que faz parte dela, né? Então, por isso que é muito importante o respeito à antropologia, o respeito ao que o ser humano produziu nesses milhares de anos como cultura, que é inclusive o que o diferencia dos outros animais, né? Que é a arte e a cultura. Então, nós estamos vivendo a terceira revolução, que é a revolução tecnológica. Então, desse último período da humanidade, eu considero a grande mudança na questão da evolução do ser humano, a primeira revolução, que foi com a Revolução Industrial em 1800, ela mudou toda a relação econômica e a relação social, porque a mulher passou a ser inserida dentro do universo do trabalho, não porque éramos especiais, mas porque éramos mais baratas, né? Uma mão de obra muito mais barata do que a do homem. Mas com isso houve uma série de mudanças, houveram mudanças na relação social, quando a mulher começou a trabalhar e a ter o seu próprio ganho, né? A receber dinheiro em troca do seu trabalho. Também houveram grandes mudanças econômicas e políticas. Por quê? Porque ao invés de demorar um ano para produzir 3 peças, foi possível produzir 100 peças num mês. Então, essa multiplicidade na manufatura também trouxe um ingrediente muito importante. A segunda revolução eu considero quando a penicilina foi descoberta por Alexandre Fleming, na década de 20, né? Porque isso fez com que a nossa vida pudesse ser estendida. Então, ao invés de morrermos com 40 anos, a gente passa a morrer com 60, 70, 80. Hoje, a ciência já chega quase aos 100 anos. Isso vem a partir da penicilina. Isso faz com que o ser humano viva mais tempo, com que toda a relação com as aposentadorias tenha que ser revista. Isso faz com que a população passe a consumir recursos naturais por mais tempo. Isso é uma grande mudança. E a terceira revolução vem com a revolução tecnológica, né? Com a revolução digital, onde hoje nós somos uma espécie quase androide, né? Nossos computadores e nossos celulares, eles são uma extensão de nós. Isso é uma revolução. Então, as distâncias são menores, nós nos relacionamos com o planeta todo em fração de segundos. As impressoras 3D são uma ponte para uma mudança de filosofia em relação à questão de produção e consumo. Então, é muito importante que a gente tenha a capacidade de relembrar e honrar toda essa cultura ancestral que a antropologia estuda, porque daqui a algumas décadas as crianças não vão saber nem o que significa antropologia. Pela aceleração desta cultura androide, que eu acho positiva, eu sou uma pessoa totalmente favorável aos recursos tecnológicos, mas
num casamento com aquilo que o ser humano produziu culturalmente como conhecimento quando ele estava ainda casado com a natureza. E é importante esse respeito a essas culturas, respeito a essa produção de conhecimento que vem com uma sabedoria imensa, que é incorporado pela metodologia do sistema Araretama através dos cursos que são temas antropológicos, porque essa reverência a essa sabedoria que vem com esse casamento com a natureza, né? E a esses símbolos que são trazidos através da arte e através da cultura dos povos ancestrais. Então é com muita honra que a Araretama recebe esse conhecimento. O Yamã, que é a nossa essência feita do cacau, né? E o cacau dá origem ao chocolate, que é um alimento conhecido no planeta Terra inteiro, né? Você vai para o Himalaia, na montanha do Himalaia, você vai encontrar uma barra de chocolate. Em qualquer lugar do mundo, o chocolate é conhecido, né? E é um alimento extremamente vigoroso, antidepressivo, carreado de serotonina. E o Yamã é um nome Funiô, da língua Iatê. E tava eu um dia com o Tiniá, né? Tiniá deitado na rede. Tiniá, eu tô buscando um nome, né? E Tiniá disse, oi, Yamã. Significa ir encontrar, ir de encontro. E a essência vai de encontro mesmo, como virtude, a uma assertividade. Então, ela nos ajuda a colocar as coisas no devido lugar, a dar nome para os bois, a ser assertivo, a se querer e buscar aquilo que se deseja. É uma antidepressiva, é uma essência forte do sistema, então ela nos tira de um ponto de estagnação para um ponto de ação.
Soberania é uma essência carro-chefe do sistema, porque trabalha como um diapasão, né? Ela afina o instrumento que cada um de nós é no seu melhor ponto. Então, todos nós temos uma qualidade onde nós somos soberanos, onde nós somos, é o nosso ouro interno que a gente aflora, né? A nossa qualidade mais primorosa, o nosso talento em comum. Então, soberania toca nesse ponto, nos torna brilhantes naquela virtude. Então, é uma essência maravilhosa também para a questão da autoestima, para a autovalorização. E ela é feita a partir de uma geometria determinada, criada por Susana Miami, que é uma grande mestra, ela é uma maga das formas e ela é uma maga de como criar um campo a partir da geometria, a partir dos metais e a partir de pedras preciosas e semi-preciosas. Então, é uma essência que vem a partir deste campo, a partir do metal ouro, a partir do lápis-lazuli como pedra preciosa, e um ambiente da Mata Atlântica. Então, é uma essência que nos coloca no nosso ponto de autovalorização mais refinado. O Irá. O Irá é uma essência a partir de uma bromélia comprida, amarelinha. Inclusive é interessante na floresta, você encontra uirás que são tão grandes que você não consegue fotografar numa imagem só. Elas têm mais de 2 metros de altura. E a uirá eu considero 2 em 1. Shampoo e condicionador num produto só. Porque você recebe uma capacidade de foco absoluto naquilo que você quer fazer. Então, ela traz uma grande determinação de ação, mas, ao mesmo tempo, você fica com a visão periférica tinindo. Você tem percepção para tudo que está acontecendo enquanto você focadamente vai fazer sua tarefa. Porque muitas vezes, quando você está muito determinado, você perde a tua sensibilidade. E o Irá traz exatamente essas duas possibilidades num produto só, numa essência só.